E aí, pessoal, beleza? Eu sou o Rafael Costa e você está no canal onde a gente fala tudo sobre o universo automotivo sem complicação. Aqui tem conteúdo para quem quer entender mais sobre carro, aprender a cuidar melhor do veículo e evitar dor de cabeça na hora da manutenção. Já deixa seu like, se inscreve no canal e assiste o vídeo até o fim, porque sempre tem dica que pode salvar o seu bolso e o Todos os seu tempo. circuitos elétricos do carro são equipados com proteção contra curtos circuitos e sobrecargas. A solução de problemas da rede ou do equipamento de bordo está intimamente ligada à descoberta do motivo pelo qual os fusíveis queimam no carro. Adiar a solução do problema para mais tarde e a simples substituição da peça inadequada pode levar à falha de equipamentos caros e até mesmo a um incêndio. Informações gerais sobre fusíveis de automóveis. A proteção de equipamentos elétricos com elos fusíveis localizados em blocos individuais e o meio mais simples e econômico de manter. Os dispositivos elétricos operacionais. Eles são mais eficazes para garantir a operação segura do equipamento devido ao seu baixo custo e facilidade de uso. A operação prolongada dos fusíveis é possível se inspecione as seções mais perigosas e desgastadas da fiação de bordo para encontrar falhas, evite curtos circuitos, evite a sobrecarga prolongada dos componentes elétricos do veículo, não exceda a capacidade de carga do alternador ou da bateria, manter os mecanismos e conjuntos móveis em boas condições. O cumprimento dessas regras permitirá que você substitua os fusíveis com menos frequência. Propósito e funções. Os fusíveis são projetados para proteger os equipamentos elétricos e a fiação contra danos. Sua principal função é desconectar o consumidor da fonte de energia por autodestruição, se o valor da corrente que flui exceder o limite definido. Principais tipos. Os fusíveis usados em carros diferem na forma como os consumidores são desconectados: elo fusível, dispositivo eletromecânico; relé, dispositivo eletrônico; transistor, tiristor. As duas últimas variantes podem ter restauração automática do fornecimento de energia após a eliminação da falha. Os principais tipos de dispositivos de proteção são cilíndrico, faca, formatos mini, padrão, maxi, térmico, com proteção térmica e eletromagnética, e restabelecimento manual do fornecimento de energia, fita, para circuitos de alta corrente. Localização. As unidades estão localizadas em locais abrigados, mas de fácil acesso. Elas são agrupadas de acordo com sua finalidade funcional. Sob o capo, próximo à bateria, há partes do sistema de partida, iluminação e luzes de estacionamento. Os blocos relacionados a multimídia, sistemas de ar-condicionado e iluminação interna são colocados na extremidade do lado esquerdo do painel de instrumentos ou sob a placa lateral, no lado do motorista. Principais causas do esgotamento. As companhias de seguro que coletam estatísticas descobriram que mais de 90% de todos os incêndios em carros são causados por fiação de bordo defeituosa e pelo uso de fusíveis ou bugs de baixa qualidade. As causas prováveis de queimaduras são curto-circuito diretamente na carga, consumidor, curto-circuito na fiação, causado por falha de isolamento e curto-circuito com o corpo, aumento da tensão de bordo, uso de classificação incorreta, má conexão com os contatos da almofada, desgaste físico e químico. Curto-circuito no circuito elétrico. Mais frequentemente do que outras causas, a queima do elo fusível se deve a um curto-circuito. A resistência da seção condutora de eletricidade é fortemente reduzida, e o valor da corrente aumenta em dezenas ou centenas de vezes. Essa situação é causada por danos no isolamento da fiação devido ao forte aquecimento, entrada de água em partes energizadas desprotegidas. Danos mecânicos aos componentes, conexão incorreta da carga. Exceder o limite de corrente permitido. Um aumento na corrente acima do limite de corrente permitido difere de um curto-circuito na natureza do aumento e na duração do efeito. Essa situação é causada por conexão de uma carga que excede o valor de projeto. O usuário trabalha em condições difíceis, por exemplo, ao retirar um carro preso na lama com um guincho elétrico. Conexão ruim com a tomada. O contato não confiável com o soquete leva faíscas. Nesse ponto, há o aquecimento excessivo do material e a queima do elo fusível.
Ocorre quando se usam peças de qualidade insatisfatória, onde a espessura dos pés é menor do que o normal ou o grupo de contato perdeu suas propriedades de mola. Desgaste. Esse processo é causado principalmente por processos de oxidação e influência atmosférica. Com o tempo, a corrosão destrói o material de inserção, os contatos são quebrados, o que leva à interrupção do fornecimento de energia aos consumidores. Interrupção do caminho da corrente no circuito. A corrente no circuito é calculada antecipadamente e não excede os valores especificados. Quando o equipamento está em boas condições de funcionamento. No entanto, danos mecânicos aos fios, contatos e falhas de isolamento por vários motivos alteram o valor da carga e afetam a distribuição da corrente no circuito. As perturbações no caminho do fluxo, na maioria dos casos, levam a um aumento da corrente. Fusível selecionado incorretamente por engano. Um fusível com classificação inferior pode ser instalado no lugar do fusível padrão. Então, mesmo que o equipamento esteja em boas condições de funcionamento, o valor da corrente que flui exceder o valor limite da peça usada, e o elo fusível logo se queimara. Autodiagnóstico. Mais cedo ou mais tarde, o motorista terá de enfrentar a substituição de fusíveis queimados. Em primeiro lugar, isso se aplica aos fãs de direção esportiva e rallies off-road. Nesses modos, o equipamento elétrico opera no limite dos parâmetros permitidos com maior carga de corrente, o que geralmente leva à destruição dos elos fusíveis. A adequação ao trabalho pode ser avaliada visualmente, certificando-se de sua integridade, ou usar um testador, multímetro, para verificar a condutividade. A principal regra de substituição é colocar uma peça com a mesma classificação de corrente operacional que era usada anteriormente. Se não houver escolha, o desvio não deve exceder 30% do valor padrão. Inspeção visual. O invólucro das peças intencionalmente feito de material transparente e a quebra, a pulverização catódica e outros casos de danos podem ser detectados a olho nu. Preste atenção imediatamente à integridade do elo fusível. Além disso, são procurados traços de derretimento da caixa de plástico. Traços de impacto térmico e de faísca nos contatos podem indicar a falha da peça. O uso de um multímetro à inspeção não garante um resultado confiável. A verificação com a ajuda de dispositivos é mais informativa. Um multímetro pode solucionar dúvidas em situações difíceis, mostrando o valor da resistência. Se o fusível estiver em boas condições de funcionamento, nenhuma tensão será registrada em suas extremidades, e em caso de falha, o voltímetro mostrará o valor da rede integrada. Para determinar a integridade do fusível não é necessário um testador, basta um testador ou uma lâmpada elétrica. No caso de uma peça que pode ser reparada, eles não mostrarão nada. No caso de um fusível queimado, a lâmpada se acenderá. Ações em caso de mau funcionamento. Se o fusível estiver queimado, não o substitui imediatamente e tente ligar o equipamento elétrico. Verifique a fiação e os aparelhos conectados quanto a danos visíveis óbvios, sinais de queimadura ou derretimento, inclusive o local do fusível. Se o fusível queimar novamente depois de substituí-lo, continue a procurar a falha que está causando a queima. Reparo. Se encontrar um componente defeituoso que esteja causando a queima do fusível, desconecte-o da rede de bordo e leve-o para ser consertado por um eletricista ou substituído o mais rápido possível. Não vale a pena consertar os próprios fusíveis, pois isso pode levar a consequências graves, como um incêndio no carro. É melhor recusar categoricamente o uso de bugs, fusíveis caseiros. Substituição. Ao substituir um fusível, a probabilidade de erro aumenta devido ao tamanho idêntico das peças, que diferem apenas na cor. A rotulagem do produto nem sempre está em um local visível. Portanto, ao trocar fusíveis de baixa corrente, você deve ter cuidado para não colocar uma versão mais potente. Nuances da solução do problema na estrada. Ao viajar, você deve preparar um estoque de fusíveis que causaram reclamações na operação do carro. Para agilizar a substituição de peças na estrada, faça um diagrama da localização no bloco de montagem, a finalidade e indique-os valores nominais no mapa com antecedência. Dicas para escolher um fusível de qualidade para o carro. Recomenda-se escolher os fusíveis para o carro levando em conta as seguintes recomendações:
compre produtos de marcas conhecidas que você confie em sua qualidade. Siga a mesma abordagem ao escolher um local de compra, de modo que o vendedor sempre ofereça produtos originais, e não peças superficialmente semelhantes de origem desconhecida. Preste atenção à espessura ou largura da inserção fusível, que é a mesma para todas as denominações. Falsa, se, apesar de todos os sinais, houver dúvidas sobre a qualidade dos fusíveis. Teste um deles fazendo um curto-circuito conectando a bateria. Ele deve queimar o mais rápido possível. O fusível não deve ter alta resistência, causar perda excessiva de energia ou interferir na operação do equipamento. Ao mesmo tempo, para cumprir de forma confiável suas funções de proteção, o inserto não deve ser maciço, de modo a poder desconectar a carga da fonte de alimentação em um curto intervalo de tempo. Os parâmetros listados são contraditórios e uma proporção aceitável e obtida nos produtos de marcas que estão no mercado há muito tempo. Mantenha um suprimento de fusíveis de diferentes classificações no veículo o tempo todo. Em conclusão, entender as causas de fusíveis queimados em carros é fundamental para manter a segurança e o bom funcionamento do veículo. Problemas como sobrecarga elétrica, curtos-circuitos e falhas em componentes podem levar a esse tipo de falha. Ao identificar e solucionar esses problemas, você não apenas evita inconvenientes, mas também prolonga a vida útil do seu carro. Lembre-se sempre de consultar um profissional qualificado quando necessário. A manutenção preventiva é a chave para garantir que seu veículo esteja sempre em ótimas condições. Obrigado por assistir e até a próxima!